Deus mostrou a Jesus o plano da salvação antes mesmo de Pedro nascer. Antes que o tempo começasse a contar as horas, antes que qualquer estrela fosse acesa pelo sopro divino, havia no céu um conselho de amor que movia o universo. Não se tratava de uma mera estratégia de emergência. Era um ato de vontade eterna, um plano concebido no coração do Pai que antecipava toda a fragilidade humana e, por amor, preparava a ponte da redenção. Nesse conselho, Jesus, o Verbo, contemplou o destino da criação e recebeu a revelação do que viria a ser o mistério maior, a salvação oferecida aos homens pelo sacrifício da própria vida. Quando falamos de planos eternos, corremos o risco de reduzir o sublime a termos frios, mas aqui não há frieza, há ternura. O Pai olhou para a criação que havia de vir, avaliou a queda que aconteceria e, em sua compaixão soberana, delineou o caminho para a restauração. Ao Filho foi mostrado esse caminho, não como uma previsão impessoal, mas como um relato vívido de rostos, nomes e histórias que seriam tocadas pela graça. Entre esses rostos, destacava-se o do futuro Pedro, um pescador ainda por nascer, um homem de fé e de medo, cuja vida seria marcada por quedas e por uma restauração exemplar. Imagine um momento anterior à noite e ao dia, onde a eternidade dialoga consigo mesma. Nesse instante, o Pai desenha em silêncio os contornos da redenção. Ele mostra ao Filho a sequência de eventos que, embora dolorosos, culminariam no triunfo do amor sobre o caos. Jesus, ao contemplar esse panorama celestial, não vê apenas as circunstâncias, vê pessoas, olhos que chorariam, mãos que se abririam para a ajuda, pés que caminhariam para espalhar a boa nova. Ele vê Pedro negando e depois confirmando, vê lágrimas que lavariam a culpa, vê a figura do apóstolo restaurada e enviada para edificar a igreja. E diante desse filme eterno, o Filho responde com um único sim: eis-me aqui. Quando o Evangelho nos fala de nascimento virginal, de batismo, de desertos e de multiplicações, é fácil tratarmos esses eventos como capítulos desconectados. Mas à luz da visão que o céu concedeu ao Filho, percebemos unidade e propósito. Cada cena da vida de Cristo foi executada em obediência a um roteiro que ele já conhecia. Ao caminhar entre homens, ele não improvisava respostas nem reagia apenas às circunstâncias. Ele revelava, passo a passo, a execução prática de um projeto que o Pai lhe entregara. O olhar de Jesus sobre Pedro, por exemplo, era mais que compaixão momentânea. Era reconhecimento da obra que o Espírito operaria naquele coração impetuoso. O plano mostrado no céu inclui uma tensão sagrada. Deus é justo e santo. O pecado exige separação, mas o mesmo Deus é misericordioso e busca a restauração. A ponte entre essas duas realidades é a cruz. No madeiro se encontrariam a exigência da justiça e a profundidade da graça. Ao mostrar a cruz ao Filho, o Pai revelou que o preço seria pago, mas também que a queda humana não seria o último capítulo. A vitória seria alcançada porque o amor teria coragem para pagar o preço. Essa é a essência do mistério. O sacrifício do Redentor torna possível a reconciliação sem violar a santidade divina. Quando pensamos em Pedro, tendemos a lembrar do homem que andou sobre as águas e do homem que negou o Mestre. Mas a visão pré-temporal que o Pai deu ao Filho o colocava no contexto da redenção. Pedro seria chamado, ferido e curado. Ferido pelo seu próprio fracasso, curado pelo toque restaurador do amor, e então usado como pedra para a edificação de um povo renovado. Deus não planejou apenas monumentos de perfeição, planejou processos de cura. O roteiro celeste abraça a fragilidade humana e transforma as quedas em degraus para a maturidade espiritual. Ler as narrativas evangélicas com essa perspectiva altera radicalmente nossa compreensão da história sagrada.
A paciência de Cristo nas conversas, a dureza branda diante da incredulidade, o silêncio no Getsêmani, tudo ganha nova luz. Jesus sabia que a traição estava inscrita no itinerário humano, que a negação de Pedro faria parte de um aprendizado redentor. Por isso, o olhar dele, ainda no tempo histórico, era marcado por uma serenidade que adivinha da certeza do cumprimento do propósito eterno. O que pareceu ruína aos olhos humanos seria a semente da ressurreição. A salvação, então, não é um remendo posto sobre uma veste rasgada. É a refabricação do tecido humano segundo o molde do novo nascimento. O plano que o Pai revelou a Jesus envolve transformação integral, regeneração do espírito, reparação das relações, restauração do propósito. A nova vida que brota do túmulo não é mera continuidade, é inauguração de uma ordem reconciliada. E é fascinante perceber que no conselho pré-criacional, Deus já via cada indivíduo como participante desse novo começo. Não somos improvisos nas mãos do destino, somos chamadas previstas no coração divino. Ao aceitar voluntariamente esse caminho, sabendo de antemão as dores e o repúdio, Jesus nos ensina o que é amor maduro, amar ao ponto de ser oferta. Ele não foi obrigado, escolheu. Ele não foi apanhado de surpresa, antecipou cada ferida e a recebeu por amor. Assim, o plano é tanto divino quanto relacional. Envolve promessa e participação. Pedro, então, é um exemplo humano da dinâmica. Ele experimenta a dor da própria limitação, mas também a força regeneradora do perdão e do chamado restaurado. A grande lição que emerge dessa introdução é confortadora. Se o plano da salvação foi mostrado ao Filho antes do nascimento de qualquer alma, então nossas falhas não são fatalidades. Elas podem ser vias pela qual Deus manifesta a sua glória. A narrativa da redenção contempla o erro humano sem o transformar em sentença final. Antes do primeiro suspiro de Pedro, antes de qualquer tropeço, havia perdão preparado. Essa verdade liberta o homem do desespero que acompanha o erro. O perdão não é reação, mas provisão eterna. Ao prosseguirmos nesta obra narrativa, vamos acompanhar como o Senhor, portando em si a visão do Pai, desceu à nossa condição para cumprir o roteiro do amor. Observaremos momentos que, à primeira vista, parecem simples. Um chamado à beira do mar, um jantar, uma pergunta. Porém, à vista do Verbo que já conhecia o caminho, cada gesto é sacramento, um instrumento na edificação da redenção. Veremos Pedro confrontado com a própria fraqueza e então restaurado para liderar, comprovando que o plano divino inclui recuperação e não apenas condenação. Há também no coração desta história um convite à confiança. Se o Senhor já previu e preparou o resgate, se ele sabia antes que Pedro errasse e já havia provido perdão, você pode descansar em sua soberania. Não se trata de uma teologia que exime responsabilidade, mas de uma verdade que permite viver sem o peso esmagador da culpa não reconciliada. O plano divino inclui disciplina e transformação, mas também acolhimento e restauração plena. Portanto, esta introdução nos lança ao cerne do mistério, o amor eterno que antecipa, prevê e transforma. Quando o Pai mostrou a Jesus o plano da salvação antes mesmo do nascimento de Pedro, revelou também a sua intenção de incluir a humanidade no projeto mais sublime que existe, a comunhão restaurada com Deus. A história que se segue é, então, mais que relato. É chamado. É anúncio de que, antes de qualquer coisa, fomos amados e por isso fomos pensados para a reconciliação. E assim, de olhos fixos no horizonte eterno, iniciamos a narrativa. Veremos como aquilo que foi mostrado no céu tomou forma na terra, como o Filho caminhou, falou, chorou e morreu, sabendo que a sua obediência renderia fruto de vida. E como Pedro, o homem impulsivo, se tornaria pedra viva na construção do reino.
Prepare-se para mergulhar numa história onde o amor antecede o erro, onde o perdão é planejamento e onde a salvação é a manifestação suprema da bondade que governou o universo desde sempre. Se quiser, já prossigo com o bloco 2, Desenvolvimento I, usando a extensão máxima que você pediu para os blocos de desenvolvimento, entre 9.000 e 10. 0 caracteres. Eu vou entregar o texto com foco em como Jesus, conhecendo o plano, começou a viver e agir conforme aquilo que o Pai lhe havia mostrado, com atenção máxima ao cumprimento exigido. Quer que eu envie o bloco 2 agora? Quando o Filho de Deus entrou no tempo, não veio como quem descobre o próprio destino aos poucos. Ele caminhava entre homens, mas carregava dentro de si o mapa completo da redenção. Cada passo, cada olhar e cada palavra era um eco do conselho eterno que havia escutado do Pai antes que o mundo existisse. Ainda no ventre de Maria, o Verbo eterno se revestiu de carne com plena consciência de que sua encarnação era o primeiro ato visível de um plano espiritual traçado antes da fundação do universo. A história começa silenciosa. Em Belém, entre animais e homens comuns, o Rei da Glória respira o ar da criação que ele mesmo formara. O contraste é colossal. Aquele que viu o Pai escrever o plano da salvação no céu, agora sente o frio da noite e o toque de mãos humanas. Nada daquilo é improviso, tudo é cumprimento. Até o silêncio de Deus, nos 30 anos em Nazaré, faz parte de um aprendizado invisível. O tempo de espera necessário para que o Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, crescesse em sabedoria, graça e discernimento. Durante esses anos ocultos, o Filho observa, ora e se prepara. Ele vê homens buscando respostas em tradições mortas, sacerdotes transformando a fé em estrutura, corações sedentos por algo que ultrapasse as aparências. E ao ver tudo isso, ele se recorda do plano mostrado pelo Pai. Quando vier a plenitude dos tempos, enviarei o Filho para salvar o que se havia perdido. Essa lembrança não é apenas memória, é missão pulsando dentro dele. Cada gesto, cada escolha, cada recusa à glória humana é um movimento calculado na economia divina. Então chega o dia do batismo no Jordão. Quando as águas se abrem sobre sua cabeça e a voz do Pai ecoa dos céus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O plano começa a sair do invisível. Ali, o Espírito desce como pomba, não apenas para ungir, mas para confirmar. O tempo da execução chegou, e Jesus, movido pelo Espírito, vai para o deserto. Não há plateia, não há testemunhas, mas há propósito. O deserto é o primeiro campo de batalha, onde o plano do céu confronta o caos da terra. Ali, o tentador oferece atalhos, pão sem cruz, reino sem sacrifício, glória sem obediência. Mas Jesus, conhecendo o fim desde o princípio, responde com a palavra. Ele não debate com dúvidas humanas, ele reafirma o que viu no céu. Ao recusar o pão do diabo, reafirma que o verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. Ao rejeitar os reinos, proclama que o reino de Deus não é conquista política, mas entrega espiritual. Ao recusar provar o Pai, demonstra que fé não é espetáculo, é confiança. Cada resposta de Jesus no deserto é uma lembrança do plano revelado. O Filho não veio para evitar a dor, mas para redimi-la. Quando sai do deserto, ele não carrega apenas fome, carrega autoridade. É o início da revelação pública. As multidões o seguem, mas ele enxerga além das faces humanas. Ele vê os corações, vê os chamados escondidos, vê Pedro ainda pescando, sem imaginar que faria parte da história mais grandiosa da humanidade. À beira do mar da Galileia, o encontro se cumpre. Jesus olha para aquele homem rude, cansado, frustrado depois de uma noite sem peixes. A cena parece comum, mas no plano eterno ela já estava escrita. O filho se aproxima e diz: "Segue-me." Pedro não entende a profundidade daquilo, mas o céu inteiro testemunha. Não é um convite simples, é a ativação de um destino.
Quando Jesus chama Pedro, ele está chamando uma peça-chave do plano visto antes de sua encarnação. Nos dias seguintes, a convivência entre mestre e discípulos revela o contraste entre o divino e o humano. Jesus fala em parábolas, cura enfermos, acalma tempestades, expulsa demônios. Cada milagre é uma tradução visível daquilo que ele já sabia, que o reino estava sendo inaugurado, que a autoridade do céu se tornava palpável na terra. E, ao mesmo tempo, cada gesto revela que a redenção passaria pela cruz. A cura do corpo aponta para a cura da alma. O pão multiplicado antecipa o pão partido na ceia. A tempestade acalmada prefigura a vitória sobre a morte. Pedro observa tudo e tenta compreender. Ele é testemunha ocular da divindade em ação, mas ainda não entende que o plano é maior do que qualquer milagre. Quando Jesus diz: "Em verdade vos digo, o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas", Pedro o repreende, incapaz de aceitar que o Messias glorioso também seria o servo sofredor. E ali, Jesus revela a diferença entre visão humana e visão eterna. "Para trás de mim, Satanás. Tu não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens." O que para Pedro parecia desânimo, para Jesus era direção. O caminho da cruz já estava traçado antes do tempo. O Mestre não anda no improviso. Ele segue o mapa que viu no coração do Pai. Quando ensina sobre o perdão, ele já contempla o Calvário. Quando fala sobre o reino, ele já vê a igreja nascendo em Jerusalém. Quando olha para Pedro, ele já o vê restaurado, pregando no Pentecostes, confirmando a fé de milhares. Esse olhar de Cristo é o olhar de quem já viu o fim e não desiste do processo. Há algo profundamente comovente nisso. Jesus caminha entre pessoas limitadas, contraditórias e frágeis, mas nunca reage com impaciência. Ele compreende. Ele sabe que o homem é pó, mas também sabe que o Espírito virá. Por isso, mesmo quando Pedro duvida, quando hesita sobre as águas, quando corta a orelha do servo no jardim, Jesus não o abandona. O plano não depende da constância humana, depende da fidelidade divina. O chamado de Pedro simboliza o chamado de todos nós, seres imperfeitos convocados a participar de uma obra perfeita. O plano de salvação não é um decreto frio, é uma história de inclusão. Deus não escolheu anjos para pregar o Evangelho. Escolheu homens como Pedro, feitos de carne, medo e esperança. Isso revela a natureza do amor de Deus. Ele não rejeita a fraqueza, ele a transforma. E é por isso que, ao longo do ministério, Jesus continua chamando pessoas improváveis, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, doentes, estrangeiros. Ele vê nelas o que o Pai já havia mostrado: potenciais restaurados, vasos de honra moldados pela graça. Cada encontro é cumprimento. Cada lágrima é parte da jornada. Nenhum detalhe escapa do propósito. Quando a fama aumenta, quando as multidões se reúnem, o Filho mantém o foco. Ele não se embriaga com a admiração dos homens, porque já viu o que o Pai lhe mostrou. A mesma multidão que o aclama um dia gritará: "Crucifica-o!" E mesmo assim, ele não recua. O amor o mantém fiel. Ele segue o roteiro que já conhecia. Esse primeiro ciclo do ministério de Jesus mostra algo profundo. A obediência não é cega, é consciente. Ele sabia aonde ia e mesmo assim foi. Sabia que seria traído, negado, ferido e mesmo assim amou. Isso é o que torna o plano da salvação tão extraordinário. Foi um ato voluntário, não imposto. Enquanto o povo via apenas um profeta, o céu via o cumprimento da promessa. Enquanto Pedro via apenas o Mestre, Jesus via o Cordeiro destinado a morrer e ressuscitar, abrindo caminho para a redenção. Tudo estava conforme o plano que o Pai mostrara, um plano escrito com amor, executado com sacrifício e selado com sangue. A caminhada pela Galileia, os sermões nas montanhas, as noites em oração, tudo revela que Jesus não veio improvisar esperança.
Ele veio materializar a esperança que já existia no coração de Deus desde antes de Pedro nascer. E assim, o plano começa a se desenrolar na história, com cada palavra se tornando carne, com cada gesto revelando o mistério eterno, o céu se movendo na terra para resgatar o homem. À medida que os dias avançam e a missão se expande, Jesus continua a caminhar com a consciência absoluta do plano revelado pelo Pai. Cada passo seu é uma lembrança viva do que foi decretado antes que houvesse mundo. A cada amanhecer, ele contempla rostos, ouve vozes, toca feridas e, mesmo envolvido na vida terrena, mantém o coração ancorado no eterno. O Filho sabe que tudo está convergindo para um ponto central, o sacrifício que abrirá as portas da redenção. Pedro, por sua vez, ainda não compreende a profundidade dessa jornada. Ele vê os milagres e se encanta, vê os confrontos e se exalta, mas seu olhar ainda é limitado pelo imediatismo humano. Ele quer o reino visível, o poder, o triunfo diante dos inimigos de Israel. Mas Jesus o conduz por um caminho diferente, o da entrega, da humildade e da fé que transcende a lógica. Pedro é um espelho de todos nós, forte nas promessas, mas fraco nas provações, cheio de amor, mas vacilante diante do medo. As multidões continuam a seguir o Mestre. As cidades se movem com sua presença. Em cada canto, a esperança renasce. Os cegos enxergam, os leprosos são purificados, os endemoniados libertos. O povo se pergunta quem é aquele homem. E Jesus, embora revele sinais de divindade, mantém o mistério. Ele fala em parábolas, planta verdades em corações ainda imaturos. Ele sabe que muitos o seguem pelo pão, não pela verdade, pela cura, não pela fé. E ainda assim, não desiste de ensinar. Certa vez, diante de uma multidão faminta, ele multiplica pães e peixes. O milagre é grandioso, mas o verdadeiro propósito é pedagógico. Quando o povo tenta coroá-lo rei, Jesus se retira para o monte. Ele não veio buscar glória humana, veio cumprir o plano do Pai. Pedro, perplexo, tenta entender por que o Mestre rejeita a aclamação popular, mas o olhar de Cristo é firme e suas palavras são claras. Meu reino não é deste mundo. Essas palavras ferem o orgulho humano, porque desarmam o desejo de controle. Mas aos olhos do céu são o cumprimento do plano. O Filho veio estabelecer um reino de transformação interior, não de conquista política. E é nesse ponto que Pedro começa a aprender o que significa caminhar com fé. Ele observa o Mestre orando sozinho, chorando por Jerusalém, perdoando inimigos. Ele vê a compaixão de Jesus ultrapassar fronteiras, abraçar estrangeiros e pecadores. A cada gesto, o discípulo é confrontado com uma verdade. O amor divino é maior do que a lógica humana. Certa noite, em Cesareia de Filipe, o Mestre faz uma pergunta que ressoa até hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? O silêncio toma conta do grupo. Nenhum deles sabe ao certo o que responder. Pedro, movido por uma revelação que não vem da carne, declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse instante, Jesus sorri. Não porque ouviu algo novo, mas porque viu se cumprir o que o Pai já havia mostrado antes da criação. Ele responde: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Esse diálogo é mais do que uma confissão de fé. É o eco da eternidade. É o momento em que o plano começa a se manifestar na consciência humana. Pedro, o homem comum, torna-se portador de uma revelação divina. E Jesus declara: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquele que um dia seria tomado pelo medo e pela negação, está agora recebendo uma promessa de autoridade espiritual. Isso mostra o poder do plano divino. Deus escolhe o fraco para confundir o forte, o improvável para revelar o impossível. Mas o mesmo Pedro que confessa é o Pedro que tropeça.
Logo depois da revelação, ele tenta impedir o mestre de falar sobre o sofrimento, e Jesus o repreende duramente. É o contraste do humano e do divino convivendo no mesmo coração. Pedro quer proteger Jesus, mas sem perceber, tenta sabotar o propósito do Pai. É a tensão de todo discípulo, o desejo de servir misturado com o medo do sacrifício. O plano, contudo, continua. Jesus segue curando, ensinando, revelando o amor do Pai. Mas quanto mais ele avança, mais as sombras se movem. Os líderes religiosos o observam com desconfiança. Os fariseus o desafiam. Os escribas o acusam. Eles não suportam a ideia de um Messias que se aproxima dos pobres e das prostitutas. O sistema religioso se incomoda com a graça, porque a graça destrói o poder do mérito humano. Em meio a tudo isso, Jesus não se desvia. Ele sabe que o plano exige confronto, e Pedro, cada vez mais próximo, presencia tudo: a autoridade com que o mestre fala, a mansidão com que responde, a coragem com que enfrenta a hipocrisia. A convivência com Jesus começa a quebrar as estruturas de Pedro. Ele passa de pescador a aprendiz de amor. Certa noite, em meio a uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro, impulsivo, pede para ir ao encontro dele. E Jesus diz: "Vem." Ele dá alguns passos, mas o medo o domina e ele começa a afundar. Jesus o segura pela mão e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa cena resume toda a caminhada humana. Fé que ousa e medo que paralisa. Confiança e hesitação misturadas no mesmo coração. Mas, acima de tudo, resume o propósito do plano. Mesmo quando o homem afunda, Deus o levanta. O tempo passa, o grupo cresce e o destino se aproxima. Em Betânia, em Cafarnaum, nas estradas poeirentas da Judéia, Jesus continua a manifestar o amor que o Pai lhe mostrou desde o princípio. Cada parábola, cada toque, cada perdão é uma semente de eternidade sendo plantada. E Pedro vai aprendendo, mesmo sem entender tudo. Ele percebe que o Mestre não busca poder, busca corações. Há uma noite que resume toda a jornada. O momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. O gesto é tão simples quanto profundo. O Senhor se ajoelha diante de homens imperfeitos e os serve. Pedro resiste. "Tu nunca lavarás os meus pés." E Jesus responde: "Se eu não te lavar, não terás parte comigo." Pedro, tomado por vergonha e amor, implora: "Então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Ali, o plano se revela em sua essência. Deus se inclina para purificar o homem. O Criador serve a criatura. A santidade se ajoelha diante da fraqueza. O amor desce para levantar o caído. E Pedro, que ainda aprenderia com as próprias quedas, começa a compreender o que é graça. Cada gesto de Cristo aponta para o futuro. Cada ensinamento é um prenúncio, e cada toque sobre Pedro é uma preparação para o momento em que ele mesmo seria provado. O plano está se movendo, e o filho caminha consciente de cada passo. Ele já vê a cruz, mas também vê a vitória. Ele já sente o peso do pecado, mas também vê a ressurreição. Nada é casual, tudo é cumprimento. O que o Pai mostrou antes do nascimento de Pedro agora se desenrola diante dos olhos dele. E ainda que os discípulos não compreendam, o céu inteiro reconhece: a salvação está se aproximando do seu ponto culminante. A noite cai sobre Jerusalém e a cidade, envolta em expectativa e tensão, se prepara para a Páscoa. Mas o filho sabe que esta não será uma celebração comum. É o cumprimento de séculos de profecia. O ápice do plano que o Pai lhe mostrou antes de o mundo ser moldado. O Cordeiro Pascal, símbolo repetido em tantas gerações, agora encontra seu verdadeiro significado. O Filho de Deus é o Cordeiro, e o altar será a cruz. Naquela noite, o cenáculo se enche de uma atmosfera silenciosa. Os discípulos se reúnem sem entender o peso daquele encontro.
Jesus, no entanto, sabe. Ele sente o peso da eternidade pousar sobre os ombros humanos. Cada palavra que profere carrega o som de um decreto divino sendo cumprido. Ele parte o pão e diz: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Ergue o cálice e declara: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos." Os discípulos se olham, confusos, sem perceber que estão testemunhando o início da redenção. Pedro observa em silêncio. O brilho da lâmpada reflete em seus olhos e o coração dele bate acelerado. Ele sente algo diferente, uma mistura de amor e de pressentimento. Ele não entende tudo o que o Mestre está dizendo, mas há algo dentro dele que o inquieta. Jesus fala de traição e Pedro se apressa em dizer: "Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei." O Mestre o encara com ternura e dor. "Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Essas palavras o ferem como uma espada. Ele não acredita. Como poderia negar aquele que transformou sua vida? Mas Jesus fala com o olhar de quem já viu o futuro, de quem conhece o coração humano e, acima de tudo, o plano divino. Ele sabe que Pedro cairá, mas também sabe que se levantará. Ele não o condena, apenas o prepara. Após a ceia, o grupo se dirige ao Getsêmani. O ar é pesado, o céu parece distante e a escuridão carrega um silêncio que pressagia dor. Jesus se afasta para orar. Sua alma está em agonia. O peso do plano é quase insuportável. Ele clama: "Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Essas palavras ecoam o que ele já sabia desde o início: o amor que aceita o sacrifício, mesmo quando o corpo treme diante da dor. Os discípulos, vencidos pelo cansaço, adormecem. Pedro também. Ele, que prometera fidelidade, agora dorme quando o Mestre mais precisa de companhia. Mesmo assim, Jesus não o repreende com ira. Ele o desperta e diz: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Mas Pedro ainda não entende. Ele pensa que a batalha será física, não espiritual. Logo, o som de passos e vozes quebra o silêncio. Tochas se aproximam e Judas surge à frente. O beijo da traição sela o início do sofrimento. Pedro, tomado por instinto, saca a espada e fere o servo do sumo sacerdote. Jesus o interrompe: "Embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada morrerão pela espada." A confusão domina o grupo. O Mestre é preso e os discípulos se dispersam. Pedro o segue de longe, dividido entre o medo e o amor. Nas sombras do pátio do sumo sacerdote, ele observa. O fogo crepita, lançando luz sobre rostos curiosos. Uma criada o reconhece: "Tu também estavas com ele." Pedro nega, tentando se esconder. Outra o confronta e ele nega novamente. Por fim, um homem o acusa: "Tua fala te denuncia. Tu és Galileu." E Pedro, desesperado, jura não conhecer o homem. Nesse instante, o galo canta. O som corta a madrugada. Jesus, do outro lado do pátio, é levado sob guarda. Ele se volta e seus olhos encontram os de Pedro. É um olhar que não acusa, mas compreende. Um olhar que diz: "Eu sabia, e ainda assim te escolhi." Pedro sente o chão desaparecer. Ele sai dali e chora amargamente. Cada lágrima é o peso do arrependimento, o eco do amor traído. Enquanto isso, o plano avança. Jesus é levado a julgamento. Os líderes o interrogam, zombam, o açoitam. Ele permanece em silêncio, como cordeiro diante dos tosquiadores. Pedro está escondido, mas o coração dele continua preso àquele olhar. Ele não entende como o Messias pode suportar tudo aquilo sem reagir. Ele não vê fraqueza, vê obediência, mas só compreenderá isso depois. O amanhecer traz consigo a cena mais cruel, o caminho do Gólgota. O filho carrega a cruz e cada passo é o cumprimento do plano revelado antes da criação. A dor física é real, mas a espiritual é infinita. Ele carrega não apenas madeira, mas o peso do pecado humano. Cada ferida é uma sentença anulada,
Cada gota de sangue é um novo começo. Pedro, distante, escuta rumores. A notícia da crucificação corre por Jerusalém. Ele não tem coragem de se aproximar. A vergonha o paralisa. Ele se sente indigno, traidor, perdido, mas o amor do Mestre não se apaga com a distância. Mesmo pendurado na cruz, entre espinhos e feridas, Jesus carrega Pedro no coração, assim como carrega cada um de nós. As horas passam, o céu escurece, o véu do templo se rasga, o Filho entrega o Espírito, o plano é consumado, o mundo se cala, o inferno pensa que venceu, mas o céu aguarda o terceiro dia. Pedro passa esses dias em silêncio. Ele evita os outros, evita olhar para si mesmo. A culpa o consome. Ele se lembra das promessas, das palavras, dos milagres e se pergunta: como pude negar o Filho de Deus? O mesmo homem que andou sobre as águas agora se afoga em lágrimas. Mas o amor que o chamou à beira do mar continua ativo. A história não termina no fracasso. Jesus, ainda que morto no corpo, está vivo no propósito. O plano que começou antes da criação não seria interrompido pela cruz. A redenção estava apenas começando. O terceiro dia amanhece, e com ele, o silêncio é rompido por um rumor impossível. O túmulo está vazio. O corpo do Mestre não está mais ali. As mulheres correm, ofegantes, dizendo ter visto anjos, dizendo que ele vive. A princípio, os discípulos duvidam. O medo ainda é mais forte que a fé. Mas Pedro, movido por um impulso que ele mesmo não entende, se levanta e corre. As pernas vacilam, o coração dispara, a culpa o persegue, mas a esperança o empurra. Ele corre, tropeçando pelas pedras de Jerusalém, como quem tenta alcançar um milagre que julgava perdido. Chegando ao sepulcro, ele vê apenas as faixas no chão. O corpo não está. O ar ali dentro parece carregado de eternidade. Pedro se ajoelha, toca o pano e sente algo diferente. Não há morte, há silêncio de glória. Ele sai confuso, sem entender completamente, mas algo dentro dele reacende. O olhar de Jesus ainda o acompanha. O som do galo ainda o fere. Mas agora há uma centelha de esperança. Se o túmulo está vazio, talvez o perdão ainda seja possível. Enquanto Pedro luta com suas próprias memórias, o plano continua se revelando. O Cristo ressuscitado aparece primeiro às mulheres, um gesto que quebra convenções e anuncia que o reino não segue hierarquias humanas. Ele as envia como mensageiras do impossível. Dizei aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Pedro ouve a notícia e sente um misto de temor e desejo. Galileia, o mesmo lugar onde tudo começou. O mesmo mar onde o Mestre o chamara pela primeira vez. É como se o céu estivesse dizendo: volta ao ponto onde o amor te encontrou. Os dias seguintes são uma travessia de alma. Os discípulos retornam a Galileia sem saber o que esperar. O mar está calmo, o céu cinza, e o silêncio parece pesar mais que o vento. Pedro, cansado e inquieto, decide pescar novamente. Vou pescar, diz, e os outros o acompanham. É como se tentasse se esconder na rotina, fugir da memória do fracasso. Mas a noite é longa e infrutífera. Nenhum peixe, nenhuma resposta, apenas o som das águas batendo no barco e o peso da lembrança. Até que ao amanhecer, uma voz ecoa da margem: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedecem e a rede se enche de peixes. João o reconhece. É o Senhor. Pedro não espera mais nada. Lança-se ao mar, nadando com força, lágrimas misturadas à água. Cada abraçada é um pedido de perdão, um grito silencioso de amor. Ele chega à praia e ali, diante dele, está Jesus. O fogo está aceso, o pão e o peixe sobre as brasas. É uma cena simples, mas carrega o peso do universo. O Mestre o olha com ternura, nenhuma palavra de acusação, nenhum gesto de reprovação, apenas presença, o mesmo olhar que o ferira no pátio, agora o cura à beira do mar. Após comerem, Jesus se aproxima. A voz é suave, mas firme.
Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro hesita, engole o choro e responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: Apacenta as minhas ovelhas. Mas ele pergunta de novo, e depois, uma terceira vez. A cada pergunta, o eco de cada negação, e a cada resposta, uma ferida sendo curada. 3 quedas, 3 oportunidades de amor. Pedro chora. Não é mais o homem que promete força, é o homem que aprendeu a depender da graça. Quando Jesus o confirma como pastor, o plano do Pai se cumpre plenamente. O homem que negou o filho agora é chamado para cuidar dos filhos. O fracasso se transforma em ministério. A vergonha se torna testemunho. O que começou com culpa termina com comissionamento. E é assim que o céu escreve suas histórias, transformando ruínas em pedras vivas. Pedro se levanta diferente. Ele entende agora que o amor de Cristo não é amor condicional, é amor que restaura. O Mestre o havia visto cair, mas também o havia visto levantar. E o que Pedro não sabia é que aquele momento já estava escrito no coração de Deus, antes mesmo de ele nascer. O plano da salvação não é uma reação à queda humana, é a revelação de um amor que sempre esteve disposto a recomeçar. Quando Jesus mostra o pão e o peixe nas brasas, ele não está apenas alimentando corpos famintos, está alimentando almas quebradas. Aquele fogo representa o renascimento. O mesmo elemento que aquece o carvão do pátio da negação, agora aquece o coração do perdão. Pedro, que um dia afundou nas águas por medo, agora se levanta sobre as ondas da graça. Ele percebe que a fé não é ausência de fraqueza, é permanência apesar dela. O plano de Deus nunca dependeu da perfeição dos homens, mas da fidelidade de Cristo. Quando o Senhor diz, segue-me, Pedro compreende. Não é mais o convite de um início, é o chamado de um recomeço. Ele não é mais o mesmo pescador, é um homem reconstruído. O eco desse chamado ressoará para sempre, em cada sermão que ele pregar, em cada alma que ele alcançar, em cada lágrima que ele enxugar. E no invisível, o céu se alegra. Os anjos que presenciaram o plano sendo revelado antes da criação, agora contemplam seu cumprimento. O Filho, que aceitou o cálice, que desceu às trevas e ressurgiu em glória, agora vê o primeiro fruto visível da redenção. Um homem restaurado, um coração reconciliado. Nesse instante, a história de Pedro se torna a história de todos, porque todos nós já negamos, já caímos, já nos escondemos no escuro do medo. Mas o olhar de Cristo ainda nos alcança. O mesmo olhar que cruzou o pátio naquela madrugada, agora atravessa o tempo e o espaço dizendo, eu te conheço e ainda assim te amo. A praia da Galileia se transforma em altar. O mar reflete a luz do amanhecer, como se o próprio céu se curvasse diante do amor realizado. O vento sussurra promessas, e o coração humano, tão frágil, volta a pulsar com esperança. O plano do Pai, revelado antes da criação, consumado na cruz e confirmado na ressurreição, agora encontra seu eco na terra. Pedro, transformado, se torna símbolo da humanidade restaurada. Aquele que caiu e foi levantado torna-se testemunha da graça. Aquele que negou se torna pregador da verdade. E o Cristo, que o chamou antes de tudo, sela o plano com uma última palavra: apacenta. A partir dali, nada mais seria o mesmo. O medo dá lugar à coragem, a culpa à missão e o silêncio à proclamação. O homem que um dia se escondeu agora se levanta diante de multidões. O pescador se torna pastor, e o céu sorri, porque o amor cumpriu o que prometeu. O plano de Deus, mostrado a Jesus antes do nascimento de Pedro, chega ao seu ponto máximo. A redenção não é teoria, é reencontro, não é doutrina, é restauração. E o Cristo ressuscitado, ao caminhar pela areia da Galileia, prova que a salvação não é apenas o fim de uma história, mas o início de uma eternidade. O sol se ergue sobre a Galileia
e o brilho da manhã reflete nas águas calmas do mar onde tudo começou. Pedro observa o horizonte em silêncio. O vento traz o cheiro da brasa e do pão recém-assado, como se o tempo ainda estivesse suspenso naquele instante em que Jesus o restaurou. Mas desta vez, algo mudou. O homem que antes fugia, agora permanece. O coração que tremia, agora entende. O plano que parecia distante agora é realidade viva diante dos seus olhos. A mente de Pedro volta ao passado, ao chamado, aos milagres, às noites em que o Mestre falava sobre o reino. Cada lembrança ganha novo significado. Ele percebe que Jesus sempre soube, que cada gesto, cada olhar, cada palavra era parte de um desenho muito maior, que nada foi acaso, nada foi perdido. Até o silêncio de Deus tinha propósito. O plano da salvação não foi improvisado, foi arquitetado com precisão divina, costurado com fios de eternidade e amor. O que Pedro viveu à beira do mar é o que todo ser humano um dia viverá diante de Cristo. O confronto com o próprio erro e o convite para recomeçar. É ali que se revela o verdadeiro poder do Evangelho. Não apenas o perdão, mas a transformação. O plano de Deus não se limita a absolver, ele regenera, reconfigura, refaz. A redenção não é o ponto final de um pecador, é o início de um santo. Pedro agora carrega um novo olhar. Ele entende que a queda não o desqualificou, apenas o fez compreender a profundidade da graça. E é por isso que anos depois, quando escreve suas cartas, suas palavras não são de um homem teórico, mas de alguém que viveu a misericórdia na pele. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele escreve. É a voz de quem foi quebrado e reconstruído pelo amor divino. A história de Pedro é a prova de que o plano da salvação é pessoal. Não é uma fórmula distante, é uma experiência íntima entre Deus e cada alma. Antes de nascer, Deus já sabia o seu nome, o seu caminho, as suas fraquezas e o seu chamado. Antes de você errar, Ele já havia preparado o perdão. Antes de você cair, Ele já havia preparado a mão que iria te levantar. Esse é o coração do Evangelho, o amor que antecede a culpa, a graça que caminha à frente do pecado. Quando Jesus contemplou o plano ao lado do Pai, Ele viu você. Viu cada alma que um dia andaria em trevas. Viu cada coração ferido, cada lágrima não enxugada, cada esperança quase apagada. E ainda assim, ele disse sim. Ele aceitou o cálice, não por dever, mas por amor. E esse amor é o fio que costura toda a história da humanidade. O plano da salvação é também o plano do reencontro. O Filho se fez homem para que o homem voltasse a ser filho. A cruz não foi apenas o ponto mais doloroso da história, mas o ponto de reconciliação entre céu e terra. Lá o amor venceu a morte. Lá a culpa perdeu o poder. Lá cada alma recebeu o direito de recomeçar. Pedro compreende isso quando ouve de Jesus a palavra apacenta. Ele entende que cuidar das ovelhas é participar do próprio amor de Deus, que perdoar os outros é retribuir o perdão recebido, que servir é a forma mais pura de amar. E é assim que o pescador se torna pastor, e o homem que negou se torna voz da verdade. Os anos passam e a mensagem de Cristo se espalha. Pedro se torna uma rocha espiritual, não porque seja inabalável, mas porque aprendeu a firmar-se na graça. Ele enfrenta prisões, perseguições, humilhações, vê companheiros morrerem pela fé e mesmo assim continua. Cada golpe, cada lágrima, cada perda reforça a certeza. O plano de Deus é perfeito. O sofrimento não é o fim, é a moldura da glória. Em seus últimos dias, Pedro escreve à igreja: depois que houverdes padecido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Essas palavras não são poesia, são profecia. Ele sabe do que fala, porque o viu acontecer em si mesmo. O mesmo Deus que permitiu a sua fraqueza foi o Deus que o levantou. E o mesmo Cristo que o perdoou é o Cristo que agora o aguarda na eternidade.
Quando o apóstolo se despede deste mundo, a cena é simbólica. Roma o condena à morte, mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considera digno de morrer como seu Senhor. A história se encerra onde começou, aos pés da cruz. Mas dessa vez, Pedro não chora de culpa, chora de gratidão. Ele entende, enfim, que o plano que começou antes da criação agora se cumpre plenamente na eternidade. O que Deus mostrou a Jesus, antes mesmo de Pedro nascer, não era apenas uma sequência de eventos, era o mapa do amor em sua forma mais pura. Era o anúncio de que o pecado não teria a última palavra, de que a morte seria vencida e de que cada coração humano teria a chance de ser restaurado. O plano não termina com a cruz. Ele continua em cada vida transformada, em cada lágrima perdoada, em cada alma que volta para casa. A mensagem de Pedro atravessa os séculos e chega até nós. Ela ecoa nas igrejas, nas casas, nos desertos e nos vales da alma. Ela diz: você pode ter falhado, mas o amor de Cristo é maior que sua falha. Diz: você pode ter negado, mas Ele ainda te chama pelo nome. Diz: você pode ter se afastado, mas o olhar de Jesus ainda te encontra. Porque o plano que o Pai mostrou ao Filho inclui você, inclui sua dor, seu arrependimento, sua restauração. Inclui seus dias de silêncio e suas noites de choro. Inclui sua redenção, preparada desde antes que o mundo existisse. E quando, um dia, estivermos diante do Cordeiro, veremos que tudo fez sentido, que cada perda escondia um propósito, que cada lágrima foi contada, que cada dor foi parte do processo. E entenderemos, enfim, que fomos amados antes de sermos formados. O plano da salvação é a prova definitiva de que Deus nunca nos abandona. Ele espera, Ele prepara, Ele restaura. E quando o mundo disser que é o fim, Ele dirá: ainda não acabou. Assim como Pedro, somos convidados a voltar à praia da Galileia, o lugar onde o amor nos reencontrou. Somos chamados a lançar as redes novamente, não para pescar peixes, mas para resgatar almas. Somos chamados a alimentar as ovelhas, a servir, a amar, a viver o evangelho que nos libertou. Porque a história de Pedro não é sobre fracasso, é sobre graça. Não é sobre o que o homem fez, mas sobre o que Deus já havia decidido fazer. O plano da salvação é o testemunho eterno de que o amor venceu e sempre vencerá. E enquanto o mar brilha sob a luz do amanhecer, a voz do Cristo ressuscitado continua ecoando pela eternidade. Segue-me.